Olá, caminhantes. E aí, tudo bem? Vamos para a nossa caminhada de hoje, nossos passos de hoje, tá bom? Olha, eu quero mostrar para vocês uma das curiosidades, né, daqui do Jardim Botânico, tá bom? Então eu vou dar uma viradinha na câmera para que eu possa mostrar para você, tá bom? Depois a gente retorna a câmera, aí continua aqui na minha imagem, tá bem? Aí, ó, olha aqui, né? Eu estou diante de uma árvore, tá? Vou me aproximar para que você possa ler direitinho, ó. Pinheiro cauri, certo? Mas o mais interessante é que esse pinheiro cauri, tá, tem aí o nome científico dela, tal direitinho, né? Mas olha de onde que é esse pinheiro cauri. Olha lá, dá para você perceber aí? Olha lá, melhor tomada. Isso aqui, ó, da Austrália, certo? Então é assim. E aqui, ó, é um pinheiro, né? Ele é uma árvore enorme. Não sei se eu vou conseguir aqui mostrar para vocês, né? De uma forma aqui que você consiga ver, né? Esse pinheiro, né? Mas olha, ele é, vamos lá, grande, hein? É enorme esse pinheiro, viu? Tá até difícil, né? Mostrar aqui na câmera, tá bom? Vamos retornar. Isso. Aí, pronto, já retornamos, né? Então esse pinheiro cauri, ele não é brasileiro, tá? Mas o que está fazendo uma árvore que é australiana, né? Exatamente num jardim de botânica, né? Daqui do Brasil, certo? É assim mesmo. Aqui nesse jardim botânico existem muitas espécimes, né, de árvores estrangeiras ou de outro lugar, tá? Que não são naturais, não são nativas do Brasil, tá? Nem daqui da Mata Atlântica, nem nada, né? Tem algumas até que são do Brasil, mas não são aqui da Mata Atlântica, da região da Mata Atlântica, certo? Então, mas essa aí, principalmente, é da Austrália, australiana. Tem outras também de outros lugares do mundo, né? Porque essa, na verdade, a princípio foi a intenção do idealizador e do criador aqui do Jardim Botânico, né? De que esse espaço, esse lugar, fosse um local onde os paulistas, né, ou brasileiros, aqueles que visitassem esse local, pudessem ver não só espécimes da botânica brasileira, né, daqui da Mata Atlântica, como também pudesse contemplar e ver espécimes de flora, né, de outros lugares do mundo, sem necessariamente ir a esses lugares do mundo. Por exemplo, você viu ali um pinheiro cauri, você pode vir aqui vê-lo pessoalmente, tá? Sem você precisar ir na Austrália, certo? Olha que legal. Bacana isso, né? Você tem sequoias, né? Que você não precisa ir lá nos Estados Unidos ou no Canadá para ver sequoias. Bem na entrada ele tem sequoias enormes, bonitas, maravilhosas, tá? São aquelas árvores grandes, né? Então é assim. Então esse jardim botânico tem isso, preza por isso, tá? Mas o que isso tem a ver com a nossa caminhada? Tem a ver com a nossa caminhada. Eu já falei em outros vídeos para você sobre a questão da natureza do crente, né? Daquele que resolve seguir e andar com Jesus Cristo, tá? Eu disse que conforme eu entendo ali, percebo, né, de uma forma espiritual, que quando Paulo fala aos Coríntios que em Cristo Jesus nós somos nova criatura, tá? E também pensando em Isaías 61 e Lucas 4, quando Jesus fala que ele veio, né, para mudar e fazer com que fôssemos chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando eu vi esse pinheiro aqui, né, e penso nessas espécimes que estão aqui no jardim, que vieram de outros lugares, eu pensei um pouco sobre isso, tá? Então, porque espiritualmente, nós crentes, nós que aceitamos Jesus, nós que vivemos conforme os padrões, conforme a vontade, procuramos viver, né, no entendimento do que seria a vontade de Deus para os nossos passos, para os nossos caminhos, para as nossas ações, tá? Nós temos que entender que um dos pontos que Jesus nos fala é que nós deveríamos andar nesse mundo proclamando, falando sobre Ele, mostrando o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua vontade, né, de que todos também o sirvamos, tá? E muitas vezes nós somos, às vezes, taxados como alguém de fora do mundo, né? De fora da realidade. E é assim mesmo, né? Os padrões divinos, os padrões do céu, os padrões de Deus são um pouco bem diferentes, né, desses padrões
deste mundo da atualidade, desse mundo que estamos vivendo aí, né? A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, e nós vemos isso claramente, muita maldade, violência e tudo mais, né? E nós, então, como servos de Deus, temos a finalidade também, né, de dizer que em Deus, em Jesus Cristo, nós podemos mudar o nosso viver. Nós podemos viver neste mundo sem ser deste mundo. Assim como esse pinheiro australiano está vivendo aqui em solo brasileiro, né? E sendo um pinheiro australiano, se você vê ele aqui, né? Olha ele novamente ali, ó, quer ver? Aqui, ó. Ele é esse aí, ó. Tá vendo? Esse aqui, né? Ó, grandão, bonito e tal. Ele não perdeu suas características, não perdeu a sua identidade, não perdeu nada. Embora ele esteja num lugar que não é o dele, não é a terra dele, né? Assim também o crente, quando ele serve a Jesus Cristo, ele vai viver nesse mundo sem ser desse mundo, mas sem perder as suas características de cidadão do céu. Tá? Ora, isso parece incompreensível? Não, não é incompreensível. Mas qual é a finalidade? A mesma desse pinheiro, de trazer para você conhecimento, né, de um lugar que talvez você não conheça, de um lugar que talvez você não consiga ir, porque ninguém te levou até lá, ninguém te falou que existe. Você sabia que existe a Austrália? É evidente, né? Mas eu estou dizendo que esse pinheiro fala da Austrália, mas nós, que somos cristãos, que somos uma árvore plantada pelo Senhor, nós falamos do céu. Nós falamos da vida com Jesus, nós falamos da vida com Deus, nós falamos de uma vida diferente dessa que o mundo vive. Nós falamos de uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida de satisfação, uma vida de prazer. Tem seus percalços, mas Deus está conosco. Tá? Mas o importante é que quando você estabelece no seu coração os valores do reino de Deus, né, você passa a conhecer e entender melhor o reino de Deus. Então, eu quero dizer para você que esse pinheiro que está aqui, né, australiano, né, ele tem uma função, tá? Assim como também todo crente também tem uma função. Todo cristão tem uma função. Todo aquele que verdadeiramente ama a Deus, que ama Jesus, que estabeleceu nos seus corações os padrões da palavra de Deus, o ensino do céu, também tem uma função de falar para você que servir a Deus é muito bom, de que deixar-se levar pelos padrões, pelos princípios, pelos valores de Deus, né, é muito bom. Nos dá fortalecimento para transpor as dificuldades dessa vida. Nos dá um sentimento de acolhimento de Deus. Nos dá um momento de comunhão com Ele. Nos faz o coração transbordar de alegria, de prazer, de satisfação, mesmo quando este mundo tenta nos magoar, tenta nos entristecer, tenta nos amedrontar, tenta trazer para nós pavor. Jesus, Ele está conosco para nos guardar. Então, eu quero dizer para você, né? Venha para o céu, venha para o reino de Deus, venha para entender e compreender o que Deus quer de você. Tá? Eu estou aqui dando uma de pinheiro, né? Olha lá, é de pinheiro australiano, né? Falando, ele é australiano, eu sou cidadão do céu e te convido, venha experimentar o céu, tá? Bom, ainda não é o céu, né? Mas aqui já é. Aquele que serve a Deus, aquele que vive na presença de Deus, pode experimentar, né, as coisas do céu, porque você experimenta o cuidado e a comunhão com Deus. Venha, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar mais esse passo, tá? Mais nessa caminhada de hoje, tá? No nosso caminho, na caminhada, certo? E é isso aí, e conto com você no próximo caminho, na próxima caminhada, né? Nos próximos passos, tá bom? Até lá, Deus te abençoe.